Oi, sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar da teoria cinética dos gases. Como toda teoria, ela foi criada para explicar fatos observados na natureza. Então os pesquisadores começaram a observar como se comportavam os gases. E eles separaram o seguinte: num gás ideal, um modelo de gás ideal, eu tenho um movimento completamente desordenado e permanente das minhas moléculas. Então não existe uma ordem certa, mas elas vão estar sempre se mexendo de forma desordenada. Em segundo, não existe forças de atração entre essas moléculas e não existe nenhuma perda de energia. De tal maneira que toda a energia que existe naquele sistema é apenas a energia cinética, isso é, a energia do movimento das moléculas. O volume dessas moléculas em comparação ao montante, ao recipiente inteiro, ele é insignificante. Então é como se fosse as moléculas como se fossem pontiformes. Então são pequenas moléculas num volume muito grande. Os choques que ocorrem entre essas moléculas e entre as moléculas e as paredes são choques perfeitamente elásticos. Isso é, não acontece perda de energia. Isso é importante por quê? Para a gente definir a pressão. Então, a pressão que um gás exerce num sistema é determinada pela quantidade de choques que esse gás tem na parede desse meu recipiente. Então, quanto maior for o choque na parede, maior vai ser a pressão do meu sistema. Outra coisa que eles observaram é o seguinte: a energia cinética dos gases ela é diretamente proporcional à temperatura. Então eu posso dizer que a temperatura ela é uma medida indireta da energia cinética de um gás. À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas. Ao aumentar a agitação das moléculas, eu aumento também a energia cinética dos gases. Então isso é importante. A pressão e a temperatura são duas grandezas muito importantes nos estudos dos gases. E a gente sabe que a temperatura é diretamente proporcional à energia cinética. A gente percebe o seguinte também: como a energia cinética é a energia do movimento, quanto maior a temperatura, maior o movimento. Consequentemente, maior a velocidade dessas minhas moléculas. Por isso, cada temperatura eu vou ter uma determinada velocidade média dessas minhas moléculas. Não necessariamente todas as moléculas têm a mesma velocidade. Posso ter uma molécula mais rápida do que a outra, mas no total, a somatória de todas as velocidades permanece sempre constante nessa minha teoria cinética dos gases. Tudo bem? Até a próxima. Obrigado.